Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais um dia para gravarmos nesta aula e eu espero a sua participação. Mas, como de costume, vamos começar com a nossa devocional. Pegue sua Bíblia para que a gente possa ler juntos o que a palavra de Deus tem para nós hoje. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 22, que diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E um outro texto que eu gostaria também de deixar para vocês, é um texto que vocês já conhecem, tem em uma das nossas camisas, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Então, são dois versículos que na minha juventude ele me acompanhou. Sempre me preocupei de estar com pessoas que pudessem contribuir para que eu seja uma pessoa melhor. Então, na juventude, precisa-se ter essa preocupação também. Você precisa se preocupar. Quem são seus amigos? O que ele tem contribuído para você ser uma pessoa melhor? E a palavra de Deus, ela nos exorta que devemos fugir. A gente sabe que na juventude, os nossos hormônios afloram de uma forma que muitas vezes nós não temos o controle. Mas quando a gente tem consciência de que aquilo não vai agradar a Deus, podemos sim evitar de praticar aquilo que não vai agradar a Deus. E quando nós nos preocupamos a estar juntos, a ter amigos que são bons exemplos, a gente também vai ser diferente. A gente se esforça por isso. E diz aqui, que a gente precisa estar junto de pessoas puras, que têm amor, que têm um coração puro, que aí vai incentivar a gente a fazer também coisas certas. E lembrar do Senhor na nossa juventude também é importante, porque vai chegar os dias difíceis na vida da gente, que se a gente não ter uma juventude, uma fase de adulto, fazendo a vontade de Deus, a gente só vai ter o que lamentar. Minha juventude não foi boa, aconteceu isso. E muitas vezes a gente só vai lembrar das coisas ruins. E quando a gente está passando as nossas fases da vida, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, vamos chegar na velhice contando as coisas boas que aconteceu na nossa vida. E que vocês façam isso, se preocupe a andar com pessoas que vão crescer, junto com vocês naquilo que é bom. Procurem buscar ao Senhor, mesmo na juventude. É muito bom a gente entregar a nossa vida de uma maneira que a gente possa fazer muito aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Então, que você possam refletir e lembrar-se do Senhor na sua juventude. E nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus
por mais esta oportunidade de estarmos vivos, desfrutando das bênçãos do Senhor. Que você possa nesse momento também fazer a sua oração, agradecendo a Deus pelo que Ele é e pedindo a Ele aquilo que você necessita. E não esqueça, ore por sua família. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, que a cada dia nós sentimos em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade onde podemos, por meio virtual, comunicarmos aos nossos beneficiários e suas famílias. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos exorta e que nos ensina e que possamos guardar nos nossos corações e possamos pôr em prática o que a tua palavra nos ensina. Abençoa cada beneficiário, tu conhece a necessidade de cada um, abençoa suas famílias, vá ao encontro de cada um, suprindo a necessidade, abrindo portas de emprego, resolvendo os problemas, os conflitos, curando as enfermidades e que eles possam também te ter como centro de suas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos para mais uma aula, nosso módulo, como vocês já sabem, né? Cultura de paz. Eu gostaria, logo no início, deixar 3 perguntas norteadoras para vocês, tá? Que são as seguintes. E lá no meu privado, você querendo pode responder. Mas o melhor é que você reflita sobre essas perguntas. No seu ponto de vista, qual a relação dos jovens e adolescentes com a violência? A segunda, o que pode ser feito para trabalhar a não violência entre jovens e adolescentes? Você acredita que é possível promover uma cultura de paz? E como pode ser feito? Que vocês possam refletir nessas perguntas. E com certeza você terá uma resposta que vai servir para você mesmo. E aí, cultura de paz. Vamos ver um pouquinho o que é esse movimento Cultura de Paz. A Cultura de Paz é um movimento que iniciou-se oficialmente pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, por volta de 1999, e empenha-se em prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança, como o desrespeito aos direitos humanos, discriminação e intolerância, exclusão social, pobreza extrema e degradação ambiental, utilizando como principais ferramentas a conscientização, a educação e a prevenção. De acordo com a Unesco, a cultura de paz está relacionada à prevenção e à resolução não violenta dos conflitos e fundamenta-se nos princípios de tolerância, solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e à diferença de opiniões. Então, a gente vê que, se vendo a grande violência que existe no mundo, né, houve um grupo, e o interessante é que nesse grupo não existe só uma religião, mas pessoas de várias religiões, de várias culturas, se uniram com este objetivo. E que nós podemos aprender, né? E a gente precisa saber que o lugar em que nós vivemos possa ser sempre um lugar harmonioso. Então, precisa partir de cada um de nós nos preocuparmos, né, com o ambiente, trazendo sempre
aquilo que é bom, que é confortável, né? E essa cultura de paz é considerada um pilares muito importante de conquistarmos a mudança e nos tornarmos sociedades e pessoas que convivem entre si de forma justa e harmoniosa. E prosseguindo aqui, o título da nossa aula é A Paz, Atitude do Jovem. Veja o tema da nossa aula. E você pode se perguntar, né? Jovem pode ter atitude de paz? Sim, pode sim. E as perguntas norteadoras que eu falei para vocês façam vocês refletirem. E aí o objetivo é entender que nem todas as pessoas têm a mesma opinião sobre o mesmo assunto e preocupa e procura crescer com novas opiniões. E o resultado esperado é que você possa demonstrar responsabilidade pessoal e coletiva para tomar decisões e fazer escolhas. E a gente muitas vezes fica triste com alguns relatos, né, de jovens que vivem uma vida tumultuada, uma vida cheia de turbulência, porque ele não tem procurado fazer aquilo que lhe traga a paz. Nós já aprendemos sobre a paz. A verdadeira paz só em Deus nós podemos encontrar, mas podemos ter atitudes que nos dão um certo conforto. E prosseguindo, tem aqui, o que é paz? É um estado de tranquilidade e harmonia interior que você tem com Deus e com as pessoas que vivem ao teu redor. Mas a paz, ela precisa ser vivida a cada dia. E não só em uma área da nossa vida. Eu estou bem com a minha família. Você está bem com a sociedade? Você está bem com Deus? Você está em paz em todas as áreas da sua vida? E sinônimo de paz é o quê? Sossego, tranquilidade, serenidade. Isso traz realmente um conforto quando nós podemos assim nos sentir em paz. E aí a gente pode ver, né, alguns relatos aqui sobre paz mundial, paz com Deus, paz interior e paz nos relacionamentos. Eu não posso dizer, eu estou em paz com Deus, isso é o que importa. E com o meu próximo, e com a minha família, e com os meus vizinhos. É muito bom que a paz esteja conosco em todos os momentos. E aí a gente vê um relato sobre paz mundial, quando um país não está em conflito com outro. Nos tempos antigos havia muitos conflitos entre países. Em tempos de guerras, pessoas passavam fome, perdiam seus bens, eram escravizadas, ficavam doentes, tinham ferimentos e muitos morriam. E Deus, né, ele fez uma promessa. Ele deixou uma promessa que até hoje a gente pode ler nas Escrituras. Deus prometeu paz à nação de Israel, se o povo obedecesse aos seus mandamentos. E a gente sabe que tudo isso que tem acontecido são consequências do erro do homem, né? Todos os nossos pecados trazem consequência, mas se obedecermos, Deus há de mudar o quadro. E antigamente os países viviam em muitos conflitos. E graças a Deus que hoje temos alguns conflitos, mas não como antigamente. E no livro de Levítico, no capítulo 26, a parte A do versículo 6 diz: estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Então, a paz que o mundo também precisa está em Deus. Quando verdadeiramente os habitantes da terra
se preocupar em fazer a vontade de Deus, haverá paz. E a gente precisa aprender com isso, que a nossa paz precisa estar alicerçada em Deus. E aí a gente vê também paz com Deus, é andar em harmonia com Ele, deixando de lado a rebelião. O pecado nos torna inimigo de Deus, não há harmonia entre Deus e o pecado. E a gente já aprendeu que os nossos pecados, eles fazem separação entre Deus e nós. Mas quando aceitamos Jesus como Salvador, passa-se a ter paz com Deus, vivendo agora para agradá-lo. E é muito bom a gente saber, né, que quando nós entregamos a vida ao Senhor, uma paz reina dentro de nós. Mesmo que tenhamos conflitos, problemas, dificuldades, mas a paz de Deus, ela permanece em nós, nos fazendo suportar tudo que vem a acontecer. Colossenses 1, 21 e 22 diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, vocês têm ouvido muito falar de Jesus. Muitos têm o seu coração endurecido, não têm entregue sua vida, não têm aceitado o sacrifício de Cristo e têm vivido dias difíceis. Mas quando você der a oportunidade para Deus trabalhar na tua vida, você verá a diferença de servir a Cristo e servir ao mundo. Agora a gente vê paz interior, é a tranquilidade que vem de uma vida de paz com Deus. Quem ama Jesus não precisa ficar ansioso nem ter medo do futuro, pois sabe que Deus está no controle. Nas situações mais difíceis encontra a paz que está além do nosso entendimento. E Filipenses 4,7 diz exatamente isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A gente vê que o dia a dia tem trazido para nós momentos de ansiedade, momentos difíceis. Mas quando a gente tem a consciência de que Deus ele está no controle, precisamos mudar o nosso comportamento. E quantas pessoas vivem, uma falta de paz no seu interior? Não tem sossego, não tem paz, não tem tranquilidade. E aqui diz também, e também quando temos autocontrole, existe também essa paz interior. Ela é também presente quando temos um autocontrole. Nossa consciência é guiada pelo Espírito Santo em conflitos com nossos desejos pecaminosos. Então a gente vê, na nossa devocional, a gente pôde falar isso. Temos os desejos, e a palavra de Deus nos orienta, foge dos desejos da mocidade. E a gente precisa a cada dia entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Em Romanos 7, no verso 22 e 23, diz: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então a gente sabe que na juventude, como eu já falei, os hormônios, os pensamentos, as influências tendem a dominar a mente do jovem. Mas a palavra de Deus nos orienta e nos ajuda. E o desejo de Deus é que você possa entender que Ele pode sim mudar a tua mente, os teus pensamentos, te fazer forte para resistir àquilo que chega a te afastar
do Senhor. E aqui, por último, paz nos relacionamentos. É viver em tranquilidade com outras pessoas, suportando uns aos outros em amor. Não podemos viver sozinhos, isolados do resto do mundo. Precisamos aprender a conviver bem com outras pessoas, dentro e fora das escolas, trabalho, igreja, família. Como eu disse, não adianta eu dizer que eu tenho paz com Deus se eu não viver em paz com as demais áreas da minha vida. Em Romanos 12, 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então a gente pode se esforçar para termos paz. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí a gente vê que os nossos relacionamentos, ele precisa também, ter paz. Às vezes eu não entendo quando alguns jovens têm tantos conflitos nos relacionamentos familiares. Muitos jovens com conflitos com os seus familiares. E muitas vezes no grupo em que vive, ele acha que tem paz. Às vezes eu não entendo. Quem é que está falhando? É você ou sua família? Ou as práticas do grupo que você vive te traz tranquilidade? Tenham cuidado. Muitos grupos de jovens criam uma cultura que não traz paz, traz mais conflitos. A gente vê relatos de grupos de jovens quando se juntam, o que praticam é arrastões, é briga entre outros grupos. Isso te traz felicidade? É aventura? Te traz tranquilidade? Ou isso tira a paz? E precisamos pensar nisso. Vocês jovens, pensem nisso. A gente não pode viver isolado, mas a gente também não deve viver em grupos onde a paz não reina, onde a violência tem prevalecido. E aí, atitudes essenciais de como viver em paz. E aí você pode fazer isso. E algumas atitudes. Promova a paz que você deseja ver no mundo. Se eu quero ver um mundo, uma família, uma sociedade, uma vizinhança com paz, eu preciso promover isso. Exerça perdão. A falta de liberar perdão não te traz paz interior. Priorize o diálogo. No lugar de briga, de conflitos, converse. Priorize o diálogo, o relacionamento, a comunicação. Respeite as diferenças. Lá na aula de torcida organizada falamos um pouco sobre isso. Você pode torcer pelo time que você quiser, o seu grupo, mas não dá direito a você de faltar com respeito ao time, ao adversário. Infelizmente, a gente vê que isso acontece. E uma outra atitude que você precisa ter é ser grato por tudo que você tem. Muitas vezes tem faltado uma tranquilidade, um sossego na sua vida, porque você não tem sido grato pelo que você tem. Você deseja muitas vezes outras coisas e não tem sido grato pela família, pelos pais, pelas pessoas que vivem ao teu redor com a intenção de te ajudar. E não adianta ter paz na vida, aliás, não adianta ter tudo na vida e não ter paz. Deus é a fonte da verdadeira paz. E a palavra de Deus em Provérbios 17:1 diz: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Às vezes a gente acha que a paz está em ter muitas coisas, muitos bens, muitas comidas. É bom, isso é, mas isso não é o que vai te trazer verdadeira paz. Então aqui a palavra de Deus diz: é melhor um pouco todo dia que alimente em paz do que muitas coisas que traga
conflitos. E esse versículo vai muito além. Quantas pessoas têm muitas riquezas, muitos bens adquiridos de maneira ilícita e às vezes chegam até perder. A paz é uma virtude do Espírito Santo. Rejeite todas as formas de violência, seja física, verbal, psicológica, ambiental, social ou qualquer outra. Rejeite tudo aquilo que pode lhe tirar a paz, a tranquilidade. Deus, Ele tem paz, Ele é a paz. Nós precisamos buscar nele e vivermos uma vida melhor. Que Deus abençoe. Uma boa semana para vocês.